Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui para ler com os irmãos um texto da irmã Auriesdra Moraes. Ele escreveu um texto chamado Jesus na Casa do Pai e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não foi eu quem escrevi o texto, eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, podemos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender a importância que é estar na casa do Pai, que possamos aprender, que Tu possas ministrar ao nosso coração lições que precisamos colocar em prática. Em Teu nome, amém. Bem, irmãos, então a nossa leitura da palavra hoje está em Lucas 2. Os versículos são do 41 ao 52. E eu vou ler com os irmãos. Tá falando de Jesus no templo. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. E Jesus respondeu: Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Amém? Nosso versículo-chave é o 49, que diz: Ele perguntou: Por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Bem, quando Jesus completou 12 anos, e ele e os seus pais, Maria e José, foram cultuar a Deus em Jerusalém na época da Páscoa, que era uma festa obrigatória para que eles fossem cultuar lá em Jerusalém. Então havia algumas festas que eram inevitável que eles fossem adorar lá. E assim que a festa terminou, o que aconteceu? Cada um foi para os seus lugares, nas suas caravanas, porque eles iam em caravanas, para voltar para suas casas. Mas Jesus, o que ele pensou? Vou ficar mais um pouco. E o que aconteceu? Os pais dele só perceberam que ele não estava depois e ficaram muito preocupados. Eu sempre me perguntava, eu falava, nossa, mas como que pode, perder o menino assim, desse jeito? Sempre eu pensava nisso. Mas depois eu fui entendendo como que era essa viagem de volta, Iam muitas famílias, muitas pessoas conhecidas, o filho de um ficava com o outro, o filho do outro ficava com um. Então, assim, era também um motivo de alegria. As crianças ficavam juntas. Então, José e Maria não perceberam que Jesus não estava voltando com eles. Aí eles ficaram tão preocupados e falaram, bom, ele só pode estar em Jerusalém, Se não está aqui, não está com fulano, não está com Beltrano, já perguntaram, todo mundo procurou e não achou, o que eles fizeram? Eles voltaram. E só depois de 3 dias, esses coitados acharam Jesus. E ele estava o quê? Lá no templo, ouvindo os mestres, fazendo pergunta e interagindo com eles, Então, aqueles mestres também aplicaram um tempo com Jesus, porque viram que ele era uma pessoa muito inteligente e que sabia, apesar da pouca idade, do assunto que eles estavam tratando. E quando os pais de Jesus viram que Jesus estava ali no templo, discutindo
as leis com os grandes mestres, eles tiveram um susto, né? Mas logo eles ficaram tranquilos, pois viram que ele estava ali, em segurança, na casa de Deus. A vida de Jesus também inspira a gente a viver uma vida que glorifique a Deus. Que Jesus Cristo se fez homem, ele habitou entre nós. Então aqui ele estava vivendo como homem. Então ele estava nos ensinando como nós deveríamos viver. E mesmo muito jovem, a gente pode ver que esta passagem fala profundamente sobre a importância que o Senhor Jesus, mesmo ainda tão pequeno, dava à casa de Deus. Então Jesus deixou o seu pessoal, né? A sua mãe, seu pai, seus parentes, e ficou lá na casa de Deus, porque ele achou importante aplicar tempo ali. Ele nem percebeu de certo o tempo passar. Então ele ficou lá, ficou discutindo as leis, lendo a Torá, e aí esqueceu da vida, não se importou com mais nada. Somente de estar lá na casa de Deus já deu para Jesus uma tranquilidade, né? Ele não pensou mais em nada, porque ele sabia que ele estava na casa do Pai dele, o Pai Celestial. E a pergunta que não quer calar, que a irmã Oriesda, que escreveu o texto, faz, é a seguinte: qual é o valor que cada um de nós dá à casa de Deus? Né? Eu sempre me pergunto isso, sabe? Toda vez que eu vou à igreja, eu observo o meu pastor. Ele sempre chega antes do horário e ele não vai direto para o púlpito. Eu vejo que ele tem uma reverência ímpar. Ele se vê que ele tem amor por estar naquele lugar. Ele chega antes, ele ora, ele gasta e aplica um tempo orando e eu fico observando. Enquanto a gente, muitas vezes, eu estou falando de mim, né? Eu chego e fico conversando, ô fulano, ô Beltrano, conseguiu, deu certo. Em vez de ter reverência. Muitas vezes o nosso pastor deu bronca na gente por causa disso. Faltou reverência. E sabe por que faltou reverência a mim? Porque eu não tinha prestado atenção na importância que era estar na casa do Pai. Então, não eu e todos nós temos que entender que nós não vamos na igreja somente para a hora do culto, né? O culto começa antes do culto. Quando a gente tem respeito, a gente tem amor, a gente sabe que está indo para a casa do Pai. Então, às vezes a gente fica observando, né, as crianças correndo para lá e para cá, e as mães, fulano, não faz assim. E falta mesmo a reverência. A gente conversa muitas vezes no meio do culto. Muitas pessoas deixam o celular ligado ou no vibracal. Eu já passei o culto inteirinho com o vibracal me tirando a atenção, porque tinha uma irmã na frente que estava com o celular no vibracal e eu com a mão no banco, aí faz... Então, assim, às vezes a gente não faz por mal, eu creio que não é por mal, mas falta reverência, porque a gente não aprendeu como Jesus, como que era importante estar ali na casa do Pai. A gente não dá o devido valor à casa de Deus. Aí a pergunta que não quer calar é: será que a gente tem se deleitado mesmo, aproveitado da melhor forma possível com o ensino que o nosso pastor, o nosso líder, a nossa líder, aquele ensino que é preparado para nós, para que nós possamos receber lá na casa do Senhor? Será que nós temos realmente aproveitado e gostado de estar ouvindo aquelas verdades eternas? Será que a gente está investindo realmente tempo na casa do Pai como deveríamos? Tem pessoas que, assim, para além de não investir tempo, usa a casa do Pai para usar um vestido novo, para se mostrar, um sapato novo, um cabelo bonito. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ir toda escangalhada para a igreja, mas eu me lembro que quando eu era adolescente, que eu ia para a igreja, eu sofria se eu não tinha de vez em quando uma roupa nova, porque eu queria estar bonita que nem as outras irmãs, entendeu? E elas tinham roupa nova, eu queria ter também.
Então, eu não sabia, né, a importância de estar na casa do Pai. Uma vez uma pessoa me disse uma coisa assim, ah, eu conheço uma pessoa que no seu cargo, antigamente ela ocupava o seu cargo, ela era muito mais elegante que você, ela se arrumava muito mais. E eu fiquei pensando, falei, nossa, eu não tô me comportando ou me trajando do jeito que eu deveria vir, talvez, para casa do Pai. Mas assim, uma coisa é você ir toda bonita e arrumada na igreja porque você está indo para cultuar o Senhor, e outra coisa é você ir porque você tem aquela vaidade. Então, muitas vezes eu não vou toda linda para a igreja porque realmente aquilo naquele momento não tem importância para mim. Então, não existe uma regra, né? Você tem que ir bonita, você tem que ir cheirosa, eu acho que assim, a gente tem que estar limpo, bonito, cheiroso, compartilhando, se doando, fazendo o melhor. Mas por quê? Porque a gente entende que ali é a casa do Pai, é ali que nós vamos cultuar ao nosso Deus e aprender dele. Então, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer cientes de que é porque nós estamos na casa do Pai, temos que ter reverência, temos que sim nos estar apresentáveis, mas porque estamos indo para a casa do Pai, é o que eu entendo, né? Então, a pergunta é, será que a gente está investindo o tempo como a gente deveria? Jesus mostrou claramente que o Filho de Deus deve estar na casa do Pai. Jesus estava na casa do Pai, pois não tem nada melhor que viver em sua presença. Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu vou na igreja no domingo à noite, né, que é o culto principal. Mas no domingo de manhã eu vou dormir, eu vou descansar, porque eu não vou na casa do Pai de manhã porque eu tô com sono, né? Tive uma semana corrida, eu trabalhei muito, meus filhos deram muito trabalho, meus netos me enlouqueceram. Então, no domingo de manhã eu não vou na escola dominical, eu não vou no culto de manhã, eu vou descansar. E aqui Jesus está dizendo que ele tinha prazer em estar na casa do Pai. Então, ele nos ensinou que não tem lugar melhor para se estar do que lá. Então, eu não falo só para os irmãos, eu falo para mim também, que a gente possa realmente ter esse discernimento e pedir ao Senhor que nos ajude a viver assim, louvando e aprendendo no templo dele, na igreja, com os irmãos, que nós estejamos preocupados em estar na casa do Pai, pois na presença de Deus há fartura de alegria. Então, assim, o que eu entendo é que nem todo mundo que está na casa do Pai é filho do Pai, né? O fato de você ir à igreja não quer dizer que você é filho de Deus. Mas todo mundo que está na casa do Pai deveria ser filho de Deus. E todo filho de Deus deve estar na casa do Pai. É o que eu penso, né? É aquilo que eu entendi. Então, Jesus nos ensina a importância de estarmos ali, junto com outros irmãos, aprendendo do pastor, do líder, do ancião, seja qual é o nome que tem no templo que você frequenta, na igreja que você frequenta. É importante nós estarmos ali aprendendo do Senhor, conferindo todas as coisas que são ditas aqui na Bíblia. E eu tenho certeza que toda vez que nós estivermos conectados com o Senhor, nós estaremos cada vez mais felizes de estar na casa do Pai. Amém? Bom, eu me despeço aqui, né? Assim, a última frase do nosso manancial diz assim: na casa do meu Pai, a fartura de alegria. Agora sim, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço, ó, de ursa. E lógico, né? Lembrando que em 2021 ninguém larga a mão de ninguém, com a nossa palavra de ordem que é saudades.